todos nós temos e guardamos algumas quinquilharias, mas por vezes tem algumas pessoas que têm uma maior predisposição à busca por quantidade e pouca preocupação com a qualidade. E aí nós começamos a olhar esse tipo de coisa e aflorar desejos. Achadinhos da Shopee, AliExpress. Tu pensa assim, custa R$5, custa R$10. Se eu não gastar esses 5 e esses 10 reais aqui com esse negócio, eu vou gastar com o quê? Nada, né? O que eu compro com 5 reais? Não compro nada com 5 reais. Então tudo bem eu gastar com tapete. Muitas vezes nós pensamos nessa construção de comprar porque é mais barato e comprar mais quantidade e esquecemos que talvez por esta via nós estejamos gerando exatamente o oposto que nós gostaríamos. O que eles conseguiram provar nesse outro estudo? Que quem preferia a quantidade dentro dessa estrutura tinha uma maior... Eu quero que tu assista isso aqui comigo. Achadinhos incríveis da Shopee para o seu banheiro. Meu Deus, tem umas coisas que eu... Enfim, né? O que eu quis mostrar esse videozinho? Provavelmente você olhou esse videozinho e pensou assim, caramba, aquele tapetinho que eu piso e fica seco seria muito legal. Nossa, um negócio que corta o saco de lixo, que interessante. E aí nós começamos a olhar esse tipo de coisa e aflorar desejo, né? Aflorar desejo, achadinhos da Shopee. Shopee, AliExpress e outros, né, com essa mesma pegada, assim, Shein, e tem outros que eu desconheço, mas que vão instigando essa, nossa, olha que achado incrível. E hoje em dia também tem lojas que fazem esse mesmo tipo de conduta, né? Que antes acontecia simplesmente nesses online e aqui agora em Florianópolis, pelo menos, tem uma loja no shopping que é achadinhos da China e aí tem lá um monte de cacareco. A verdade é que esse monte de cacareco vai incentivando e despertando esse desejo, essa necessidade. Eu preciso disso. E acaba que, como o preço é muito barato, tu tem aquela coisa assim, é só R$4, é só R$10. E vai comprando um monte de quinquilhariazinha, né, com um preço barato. Então tu tem muita quantidade, mas tu tem pouca qualidade, porque aquilo ali dura muito pouco. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, que tem tanto essa motivação desse mercado como uma fala da minha prima e logo eu vou trazê-la para vocês. Mas a grande questão aqui é discutir quantidade versus qualidade. Quantas vezes nós já nos questionamos? Será que vale mais eu comprar mais calça jeans, por exemplo, ou ter uma só boa, né? Então essa é uma discussão que perpassa tanto essa construção de criar desejos com coisas que, na verdade, não vão mudar em nada a tua vida, mas que por ser um preço barato, vão adquirindo coisas e quantidades, versus tu pensar na qualidade, no que efetivamente é essencial. Eu acho que esse é um dilema muito explícito na vida de todos nós e que nós temos que parar e pensar e refletir sobre ele para que a gente consiga tomar melhores decisões. E mais importante do que isso, no episódio de hoje nós vamos discutir então se você prefere quantidade ou qualidade. Eu vou trazer uma escala para que você responda e você possa chegar a essa conclusão, não porque tu pensa que mas porque a escala ela te indica, né, o que efetivamente acontece, quais são as tuas preferências e quais são as consequências do tu preferir quantidade ou qualidade. Será que isso altera os teus gastos? Será que preferir quantidade ou qualidade faz com que tu gaste mais? O que traz melhor bem-estar financeiro? O que traz mais ganância? O que traz mais expectativa do serviço oferecido? Então, o que né? Quais são as consequências efetivas de tu preferir quantidade ou qualidade? Será que se eu prefiro quantidade ou qualidade, o que vai me gerar maior risco de endividamento? Tudo isso nós vamos falar no nosso episódio número 192 do podcast Mais que Finanças. Podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro.
Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e eu vi alguns comentários esses dias perguntando de qual era a minha formação, se eu era economista ou psicóloga. Nenhum dos dois. A minha formação base é em administração, né? Aí, a minha formação de administração na graduação, no mestrado e no doutorado. E aí, nos 3, eu tinha como linha de pesquisa finanças comportamentais. Então, a área de finanças, linha de pesquisa finanças comportamentais, tanto graduação, quanto mestrado, quanto doutorado. Por isso que, por vezes, parece que eu sou economista ou parece que eu sou psicóloga, porque as discussões de economia comportamental, elas integram essas 3 áreas: economia, psicologia e finanças. Finanças, no caso, né, vem do meu lado da área de administração. Então, por isso que, por vezes, parece, mas a minha formação raiz, digamos assim, é administração, só para tirar a curiosidade aí de vocês que ainda tinham se salientado isso. Bom, antes de começar no artigo, e esse é um artigo muito interessante que eu vou trazer para discussão hoje, super robusto, eu quero dizer e falar sobre uma conversa que eu tive com a minha prima, que também me trouxe esse tema como um tema a ser discutido e debatido aqui, né? Ela disse assim para mim, Gé, a minha afilhada, né, que é a filha dela, estava de aniversário, e ela precisava comprar coisinhas para aniversário, balão, essas miudezinhas assim. E aí, ela foi numa loja, dessas lojas, que lá em Santa Maria tem também, aqui tem, que é dessas miudeza. Tem um pouco de tudo e as coisas são baratinhas, entre aspas, né? Tudo por 10, tudo por 2, aqui agora tem uma da China, que eu já disse, que tem um monte de coisas lá. E ela foi nessa loja pensando assim, eu tenho que comprar isso, isso e isso, vou lá e compro porque tem o valor é mais baixo, né, mais barato. E aí chegando lá, ela pegou as coisas da lista dela, que ela precisava pegar, que era um monte de coisinha, só que para que tu pudesse comprar naquela loja, tu tinha que atingir um determinado valor. E aí ela disse que parou e se deu conta assim, tipo, caramba, eu vim aqui porque as coisinhas são mais baratas. Só que para que eu atinja esse valor, para que eu possa levar as coisas, eu tenho que levar mais coisa. E coisas que não estavam na minha lista. Aí ela disse que pegou tudo que estava na cestinha, largou tudo e saiu. E foi para outra loja comprar só o que efetivamente precisava. O que essa experiência nos mostra? Que muitas vezes nós pensamos nessa construção de comprar porque é mais barato e comprar mais quantidade e esquecemos que talvez por esta via nós estejamos gerando exatamente o oposto que nós gostaríamos, que é gastar mais do que nós tínhamos planejado, do que nós tínhamos estabelecido. Então eu acabo que eu compro mais, eu gasto mais, porque eu vou comprando um monte de coisinha que sozinha elas são tudo baratinha, mas que se tu somar, tu gastou mais do que se tu tivesse comprado uma única coisa ou comprado em um outro lugar, né? Então, é muito interessante nós refletirmos sobre isso. O que tu tem comprado aí de quinquilharia? A minha sugestão é que tu abra aquela gaveta da bagunça. Eu sei, todos nós temos uma gaveta da bagunça. Lá em casa existe uma gaveta de bagunça. Na minha gaveta de bagunça, o que mais tem é coisa de papelaria, assim. Primeiro tem papel pra tudo que é lado, né? Porque, veja só, cada episódio eu tenho folhas de roteiro. Sim, os episódios, eles são roteirizados. Em que sentido roteirizado? Eu estudo o conteúdo para que eu venha trazer aqui, né? Aqui no caso desse episódio, nós vamos discutir um artigo que foi publicado na JCR, que é uma das revistas mais renomadas de consumo do mundo. E é um artigo extremamente robusto. Então eu leio o artigo, sintetizo o artigo aqui nos meus rabiscos e venho para cá. E aí essa gaveta é cheia desses rabiscos. E aí além desses rabiscos tem caneta, tem post-it, tem durex, tem cadernos. E no momento ela tá assim, ó, uma pequena baguncinha, minha gaveta da bagunça. E na sala eu tenho uma outra gaveta que há pouco tempo eu arrumei e botei tudo fora, o quinquilharedo, e deixei só o que era preciso mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que é muito interessante perceber que todos nós temos e guardamos algumas quinquilharias. Mas por vezes tem algumas pessoas que têm uma maior predisposição à busca por quantidade
e pouca preocupação com a qualidade. É aquela coisa, né? Eu prefiro menos com mais qualidade ou eu prefiro mais com menos qualidade. E é essa a discussão desse artigo. O que esse artigo passa, né? E aí, a partir disso, a gente vai desenrolando, entendendo essa lógica. Esse artigo, ele busca exatamente entender isso. As pessoas preferem mais quantidade ou qualidade? E a depender desta preferência, primeiro, essa preferência ela é estável? Segundo, quais são as consequências desta preferência? E terceiro, estudo longitudinal, né? Isso melhora ou piora a minha situação financeira? Eu gasto mais ou gasto menos? E aí é isso que a gente vai descobrir hoje, tá? Para nós trabalharmos nesta construção, eu vou começar falando uma escala para que tu consiga identificar se você é uma pessoa que tem maior predisposição a comprar por qualidade ou por comprar por quantidade. São 8 questões que nesse mesmo artigo foram introduzidas. Depois que eu falar dessas 8 questões, eu vou trazer 3 aspectos que justificam o porquê que as pessoas buscam quantidade. E depois eu vou trazer o resultado do artigo. Então, quero que tu pegue papel e caneta ou no celular e que tu vá anotando. Eu já fiz isso aqui em outros episódios, que é falar as perguntas e tu vai dando a tua resposta, tá? Pra gente identificar, com base científica, se tu é uma pessoa mais predisposta a comprar por quantidade ou tu é uma pessoa mais predisposta a comprar por quantidade. Eu falei quantidade primeiro ou qualidade primeiro? Se tu é mais predisposta a comprar quantidade ou qualidade, tá? Vamos lá. Número 1. E aí a escala a escala lá no artigo é de 1 a 7, mas vamos fazer de 1 a 5 que vai facilitar a nossa vida. Então, tu vai poder colocar discordo totalmente, discordo, nem concordo nem discordo, concordo, concordo totalmente. Então, concordo totalmente é 5, discordo totalmente é 4. Número 1. Quando compro itens, a qualidade é mais importante que a quantidade? Eu troquei as perguntas, vou ler de novo. Quando compro itens, a quantidade é mais importante que a qualidade? Concorda totalmente, concorda, nem discorda, nem concorda. Concorda, concorda totalmente. Concorda totalmente, 5, discorda totalmente, 1. 2. E aí tu vai anotando as tuas respostas. 2. Eu vou anotando as minhas também pra gente fazer junto. E aí depois eu te digo o meu resultado e tu me diz o teu resultado aí na descrição do vídeo. Bora lá. Então, primeiro, quando compro itens, a quantidade é mais importante do que a qualidade? Daí a minha resposta aqui eu não vou falar ainda, porque senão eu vou incentivar a tua resposta. Geraria enquadramento. 2. Quando compro coisas, prefiro comprar mais itens, mesmo com qualidade inferior? 3. Se eu tiver que escolher entre quantidade e qualidade, prefiro quantidade. Normalmente prefiro comprar mais quantidade, mesmo abrindo mão da qualidade. 5. Eu valorizo ter muitos produtos em vez de poucos valiosos. 6. A maioria dos produtos tem qualidade decente, assim, ok. Então, melhor priorizar quantidade. 7. Não me importo em sacrificar um pouco a qualidade se puder comprar mais. 8. A melhor maneira de aproveitar o dinheiro é focar em quantos itens posso comprar. Foram 8. Agora, você vai pegar e somar suas respostas nas 8 perguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
a minha média... E aí tu vai somar e aí tu vai dividir por 8 para fazer a média. Então, tu soma todas as tuas respostas, o somatório tu divide por 8, e aí isso é a média do resultado. A minha média deu 1,5, ou seja, indicando que eu prefiro qualidade do que quantidade. Então, se você respondeu a tua média até 2,3, isso indica que você prefere qualidade. Se deu entre 2,3 a 4,6... Peraí que eu botei a escala ali de 7. Deixa eu calcular com a escala de 5. Então, ó, se foi até 1,6, tu prefere qualidade. Se foi de 1,6 a 3,2, tanto faz, tu tá em cima do muro. E se foi para mais de 3,2, né? Até 5, então 3,3 até 5, significa que tu prefere quantidade. Então, a grosso modo, fica até 1,5 qualidade, de 1,5 a 3,2 em cima do muro, de 3,2, 3,3 para cima, tu prefere quantidade. O que isto representa? Quais são as hipóteses que tem por trás deste resultado? Bom, o artigo, então, lembrando, né, o meu resultado deu 1,25, indicando que eu prefiro qualidade do que quantidade. Depois, fica com esse resultado meu na cabeça, porque é importante a gente discernir o que isso significa. O que eu priorizar qualidade hoje significa, tá? Guarda essa informação, depois eu volto nela. Sobre gastos. E aí o artigo, ele tenta entender, né? O que faz com que as pessoas busquem mais quantidade em detrimento de qualidade. E aí eles falam de rastreio de despesa, eles falam sobre custo de oportunidade e eles falam de aumento de saldo devedor. Então, essas são as hipóteses que eles levantam para discutir depois os experimentos que eles fazem. Eu vou falar sobre os experimentos e aí eu vou trazer as justificativas que são a partir dessas hipóteses que eles desenvolvem. Nos estudos, eles desenvolveram inúmeros estudos, mas assim, uma infinidade de estudos, tá? São 5 grandes estudos, mas são subdivididos em vários níveis, assim. O primeiro estudo, eles queriam entender se essa preferência entre qualidade ou quantidade, ela era estável ao longo do tempo. Então, será que uma pessoa que prefere quantidade, isso é específico por causa de um produto ou isso é uma coisa válida, independente do produto que esteja se falando? É tipo como se fosse um traço de personalidade da pessoa. A pessoa prefere quantidade, a pessoa prefere qualidade. E aí, o que eles descobriram nesse primeiro estudo é que, primeiro, desenvolveram a escala, aquela que eu falei, né? Aplicaram aquela escala e perceberam que isso é independente do produto. Então, as pessoas têm uma tendência, independente inclusive de quanto ganham, de priorizar a quantidade. E um outro grupo tem uma preferência estável por qualidade. E isso é muito real, né? Assim, não sei se vocês já pararam para perceber sobre isso, mas eu conheço muitas pessoas porque a gente pensa assim, só busca qualidade quem tem dinheiro. E só busca quantidade quem não tem. Isso não é verdade. Eu mesma já vi várias pessoas muito bem de vida que compram muita quantidade. E aí tu vai ver a qualidade dos produtos é muito baixa. Muito baixa. Então, assim, não necessariamente eu preciso ter pouco dinheiro para priorizar quantidade. Pode ser que eu tenha muito dinheiro e ainda assim eu prefiro quantidade. Então, o que eles conseguem comprovar nesse primeiro momento é que essa preferência ela é estável, tá? No segundo estudo, eles querem entender, e aí eles usam uma amostra de 2.900 pessoas para entender como que a busca por quantidade pode impactar na condição financeira das pessoas. E aí essa é uma pesquisa com um questionário, né? Em que eles aplicam um questionário, tanto questionário de
preferência por qualidade ou quantidade, quanto os demais, de compra compulsiva, ganância, expectativa de serviço, estresse financeiro e expectativa futura. E aí eles chegam à seguinte conclusão. As pessoas que preferem quantidade, eu fico trocando as palavras, né? Mas as pessoas que preferem quantidade, elas têm maior propensão de compra, maior ganância, menor expectativa em relação ao produto que elas estão comprando, mais estresse na hora de administrar o dinheiro e pior expectativa futura, ou seja, influencia o bem-estar financeiro dessa pessoa, né? Então, o que eles mostram nesse primeiro experimento é que a busca por compra de quantidade, esses achadinhos da Shopee, esse monte de bugiganga por aí, só porque é baratinho, que quando tu prioriza essa busca de comprar um monte de quantidade, que tu tem uma propensão a compra maior, uma ganância maior, uma menor expectativa do serviço, um estresse financeiro maior. Olha que interessante, né, a gente entender isso. E aí agora sim eu quero voltar para aquelas hipóteses que eu falei antes. Por quê? Por que as pessoas que priorizam quantidade, elas têm esse resultado? Que não é visto só nesse estudo, tá? Eles testam em outros estudos dentro do mesmo experimento. Por exemplo, o estudo 4, dentro do mesmo artigo, ele fez uma simulação de compra. Então, ele deu um orçamento virtual para as pessoas de $320 e as pessoas poderiam fazer até 14 compras na Amazon. E respondia o questionário de quantidade versus qualidade. Quem tinha uma maior preferência por quantidade gastava mais desse orçamento do que quem tinha uma preferência por qualidade. Quanto mais? A cada desvio padrão maior, então assim, se eu saio de uma resposta de... Aqui a escala era Likert de 7, né? Então, se eu saio de uma resposta de 3 para uma resposta de 4, então eu aumentei ali, né, a minha resposta, essa diferença em um degrau para cima, na escala de quantidade versus qualidade, fazia com que, em média, por exemplo, quem preferia quantidade gastasse 88,99 desses 230. Então, busca por quantidade, em média, gastou 88. Busca por qualidade, gastou, em média, 78. Então, é quase $10 de diferença, né? E aí eles dizem, então, que a priorização da quantidade aumentou em 13% os gastos. E isso foi um resultado extremamente significativo. Aí tu pensa assim, é só 13%. Tu entende que é 13% hoje em um único movimento de compra de R$320? Soma isso a 30 dias por mês. Nossa, tá um vento lá fora que chega a estar assobiando. Não sei se pega aqui no microfone, eu acho que não pega, mas tá tipo... Voltando. Então, o que acontece é que 13% não faz diferença, mas soma isso pra vida, pra ver como faz diferença, né? Então, eles conseguem provar ali que, efetivamente, priorizar a quantidade aumenta gastos. E aí, eles fazem um outro estudo, que se chama Estudo 4B, e aí eles dizem assim, imagina que tu vai receber $20 mil. E aí, eu quero que tu hierarquize como que tu vai gastar esses $20 mil, tá? Tu tem 20 mil e tu pode escolher o que tu quer fazer com esse dinheiro. E aí tu tem 8 opções. Na primeira opção, tu comprar coisas que tu quer, que tu deseja. Quanto que tu alocaria desses $20 mil para isso? Segundo, comprar coisas que tu precisa, que tu necessita. Terceiro, doar para caridade ou para a igreja. Quarto, dar ou emprestar para amigos, familiares. 5, investir ou colocar na poupança. 6, pagar dívidas. 7, viajar. 8, outros. Como que você alocaria esses $20 mil? Qual é a resposta automática que tu dá dentre essas 8? Eu tenho uma muito forte. O que
que eles conseguiram provar nesse outro estudo, né? Que quem preferia a quantidade dentro dessa estrutura tinha uma maior predisposição a alocar mais recurso nas duas primeiras opções. Comprar coisa que quer e comprar coisa que deseja. Que precisa, desculpa. Então, é comprar coisa que deseja no número 1, né? Que eu quero e desejo. E comprar coisas que precisa e necessita no 2. Lembrando que muitas vezes a gente atribui que precisa, né, de alguma coisa, que é uma necessidade, mas na verdade é nosso próprio cérebro nos manipulando, criando justificativas para parecer que aquilo ali é uma necessidade, é uma coisa que é essencial, quando na verdade não é, né? Então isso a gente tem que ter muito cuidado, até porque nessa construção de comprar quantidade e de buscar pichinchas, assim, coisas muito baratinhas, é um grande problema, porque a pessoa, ela vai querer comprando aqui, comprando ali, comprando aqui, e aí olha esse tipo de vídeo que eu mostrei no início e pensando, nossa, mas eu preciso muito desse lixo que corta o saco, né? Eu preciso muito desse tapetinho que eu coloco os meus pés e ele não molha. Isso vai mudar a minha vida. E na prática, obviamente, não muda a tua vida. É o exemplo que eu sempre dou da geladeira que sai gelo na porta. Tua vida não vai mudar porque a tua geladeira joga gelo na porta. Tua vida não vai mudar porque teu tapete agora é um tapete que tu pisa com o pé molhado e ele fica seco. Isso não vai mudar a tua vida. Mas esse tipo de estratégia de mostrar muitos produtos que parecem ter uma grande utilidade por um preço muito barato faz com que as pessoas ampliem ainda mais essa busca por quantidade, né? E aí, no final das contas, gastem mais. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Por vezes, nós nos enganamos. Olhamos esse tipo de vídeo, né? Não, mas é muito necessário. É muito necessário. Quando, na verdade, não é necessário, né? É só mais um movimento no nosso cérebro nos manipulando. Então, eles conseguem provar nesse artigo também que aquelas pessoas que buscam mais quantidade vão alocar mais recurso nessas duas primeiras opções de desejo e necessidade com esse cuidado, pode ser que ela tenha marcado que é necessidade, só que é desejo, do que aquelas que priorizavam mais qualidade. Aquelas que priorizavam mais qualidade não alocavam tantos recursos ali, né? Revelando que, sim, priorizar quantidade vai fazer você gastar mais. Jéssica, mas eles conseguiam comprovar isso também em estudo longitudinal? Sim, eles também fizeram isso. Um estudo 4C, eles testaram longitudinalmente. Então, eles acompanharam as pessoas por um tempo, e aí eles fizeram uma coleta num primeiro momento e num segundo momento, entendendo se efetivamente aumentava os gastos. Então, eles aplicavam a escala de quantidade versus qualidade, e posteriormente eles pediam para as pessoas responder sobre os seus gastos. Então eles diziam, no mês passado tu gastou mais ou menos do que a tua renda. E aí o que eles descobriram é que na segunda vez que eles coletaram, aquelas pessoas que no tempo 1 sugeriam que prefeririam quantidade, no tempo 2 elas gastavam mais. Então, mais uma vez, comprovando que a compra e a priorização de quantidade levava a maiores gastos. Por que isso acontece? E depois eu vou dizer qual é a consequência em relação à dívida também. Mas por que isso acontece? Aí eles vêm com as justificativas trazendo 3 motivos do porquê priorizar quantidade faz com que você gaste mais. A primeira delas é o rastreio das despesas. Quem compra muita bugiganguinha, assim, que o preço é muito pequenininho, vai comprando quantidade, né? E isso vai gerando maiores transações, maiores números de transações. E esse maior número de transações, ele passa a ser despercebido, porque o Richard Thaler fala muito sobre a contabilidade mental e o quanto segregar em várias categoriazinhas faz com que a nossa percepção da realidade ela fique um pouco distorcida. Tanto é que é por isso que quando eu vou conduzir, né, e quando eu hoje em dia conduzo o grupo de mentores de finanças comportamentais que estão comigo para orientar os seus clientes, que a gente tem, quem não sabe, nós temos um grupo, né, em que eu formei e toda sexta-feira nós temos uma reunião e que eu
supervisiono toda a aplicação do método PAI. Então, eu instruo e supervisiono a condução de 11 mentores para que eles possam atender aquelas pessoas que estejam buscando mentoria comportamental financeira individual. Então, se tu queres ter um acompanhamento supervisionado por mim e de um mentor treinado por mim e que faz parte do nosso grupo, tem um link aqui na descrição que você coloca o seu nome e a gente te chama para explicar como funciona, enfim. E aí isso é uma coisa que eu digo sempre para eles, né? As pessoas, elas vêm com uma falsa impressão de que anotar absolutamente tudo e segregar tudo em vários pacotinhos, que isso seria uma melhor gestão financeira. E o Richard Thaler nos diz que não. Porque quanto mais separadinho ficar, tipo, cada coisinha separadinha, né? Isso vai fazendo com que tu tenha uma falsa impressão de que é pouco dinheiro gasto. É aquela coisa de que tu vai passando o cartão de crédito e aí tu passa hoje o cartão de crédito, deu R$20, amanhã deu 50, no outro dia deu 10, no outro dia deu 5. E aí tu pensa assim, eu nem gastei esse mês. Tudo miudeza. Quando chega a fatura tu diz, meu Deus, a minha fatura deu tudo isso. Exatamente, isso é uma evidência da tua contabilidade mental. Eram muitos valores num valor pequeno. Né? Então, a quantidade de transações era grande, só que o valor era pequeno dessas transações, dando a falsa impressão de que tu tinha gasto pouco. Quando somou tudo, deu um valor bem significativo. Então, essa é uma primeira justificativa que o artigo traz para sinalizar um motivo pelo qual as pessoas que priorizam quantidade gastam mais. As pessoas que priorizam quantidade têm essa maior dificuldade de acompanhar os seus gastos, porque é tudo valor pequenininho. Esse valor pequenininho faz com que ela subestime o gasto total, e aí no final das contas, quando ela vai ver, ela gastou muito mais do que aquela pessoa que tinha preferido qualidade e que acabou comprando algo mais caro, só que uma única transação. Ela acompanhou aquela transação, ela pensou sobre aquela transação, ela refletiu se fazia sentido, se não fazia sentido. E isso fez com que ela gastasse menos. Ela fez uma transação um pouco mais cara e o outro fez várias transações, só que todas pequenininhas, que no somatório se tornaram mais caras do que aquela que priorizou qualidade. Então, esse é um primeiro momento, uma primeira justificativa, né? Até porque acompanhar várias transações é mais difícil do que acompanhar uma só. Então, o primeiro motivo pelo qual faz com que priorizar quantidade faça você gastar mais é justamente esse rastreio das despesas e essa subjetividade que fica em relação ao valor. É tão pequenininho, né? Passa despercebido e no somatório acaba revelando um valor muito maior. Então, tu subestima o valor que tu gasta porque tu gastou pouco em cada coisa. Mais para frente, ele traz a segunda hipótese, né? Que é a consideração sobre os custos de oportunidade. Quando tu vai comprar uma bugiganguinha dessas na Shopee, digamos que é o lixo que corta o saco ou o tapete que não molha teus pés, tu pensa assim, custa R$5, custa R$10. Se eu não gastar esses 5 ou esses R$10 aqui com esse negócio, eu vou gastar com o quê? Nada, né? O que eu compro com R$5? Não compro nada com R$5. Então tudo bem eu gastar com tapete. Já quando tu vai pensar numa coisa com uma maior qualidade, tu vai pensar assim, vamos dar um exemplo de calça jeans. Aí eu vou comprar 4 calça jeans, cada uma custa R$100. Ou eu vou comprar uma calça jeans que custe 400. Aí vai ter aquele que prefere comprar 4, vai ter aquele que prefere comprar uma. Quando tu vai comprar essa uma calça que custa R$400, tu vai olhar e pensar assim, caramba, custa R$400. O que eu posso fazer com R$400? Será que não teria nada que fosse mais relevante? Sei lá, né? Eu vou refletir. Então, o custo de oportunidade, esse trade-off entre o que eu poderia fazer com esse dinheiro, esse questionamento, ele amplia teu nível de análise. É como se tu refletisse melhor sobre aquele processo de tomada de decisão, porque ele é um valor significativo.
Agora, os R$ 100 da calça, ele vai despertar um menor nível de reflexão, porque é R$ 100 da calça. Eu não compro muita coisa. Nos R$ 100 no supermercado, hoje em dia, eu saio com 2 sacolas, quanto muito. Então, eu não consigo fazer não tem um custo de oportunidade evidente, sabe? E eu dei um exemplo da calça, poderia ser outras coisas aqui, mas não tem um custo de oportunidade que fique explícito. E aí eu acabo gastando mais, porque não vem aquele, peraí, mas tu vai pagar tudo isso numa calça, sabe? Tipo, não tem o teu sistema 2 sendo ativado para refletir. E aí acaba que a inexistência dessa percepção de custo de oportunidade faz com que, mais uma vez, a pessoa acabe gastando mais quando ela prioriza quantidade. E por fim, mas não menos importante, aumento do saldo devedor. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que quando eu prefiro quantidade, eu vou aumentar meu consumo, certo? Pelos 2 primeiros motivos. E aí eu vou ficar comprando bugiganga. Num determinado momento, eu vou perceber que eu tô gastando mais. Se eu tô gastando mais com a aquisição, porque quem compra por quantidade tem sempre essa coisa, eu preciso comprar uma coisinha, agora eu preciso dar uma olhadinha na Shopee pra ver o que tem lá. Achadinhos da Shopee. Aí acompanha a blogueira da Achadinho da Shopee. Aí acompanha, diz que tem lá em São Paulo ou em vários lugares, né? Tem esses movimentos de os baratinhos. E essas pessoas estão sempre querendo comprar uma bugiganguinha dos baratinhos. E aí, com isso, tá sempre com uma necessidade de consumo. E essa necessidade de consumo faz gastar dinheiro. E esse gasto de dinheiro faz com que sobre menos dinheiro para, caso exista dívida, arcar com essas dívidas, pagar essas dívidas, antecipar essas dívidas. Porque, como o custo de oportunidade não está explícito, ele vai, que é a opção anterior, na hora de comprar, ele vai pensar assim, nossa, é R$5, que diferença vai fazer na minha dívida R$5? Então compra. Não faz diferença R$5. Não vai resolver o meu problema da dívida. E com isso, as pessoas acabam não sanando seus saldos de devedores. E aí, no longo prazo, o que ele mostra é que isso pode também aumentar o saldo devedor. Porque essa pessoa gastou mais, essa pessoa não teve disponibilidade de recurso para arcar com aquilo ali, e aí acaba gastando mais. E isso ele confirma no estudo 5, quando ele faz um estudo com 11 mil pessoas. E aí ele percebe o seguinte, as pessoas e aí tem um gráfico no estudo bem interessante, que ele mostra que as pessoas que priorizam a quantidade, elas têm uma tendência muito maior a apresentar dívidas com mais de 12 meses. E aquelas pessoas que priorizam qualidade, elas não têm dívidas quase. E aí ele discute exatamente isso. Em decorrência de todos esses resultados, em decorrência dessas 3 hipóteses, né, de rastreamento de dívida, de custo de oportunidade e de aumento do saldo devedor, entende-se que pessoas que buscam quantidade ficam com uma pior situação financeira do que as pessoas que buscam qualidade. E aí lembra que no início eu disse, guarda essa informação sobre mim, que prefiro qualidade, porque eu tenho um tópico importante a dizer sobre isso. O que o estudo mostra é super robusto. Se tu é a pessoa que fica sempre querendo comprar uma bugiganguinha, sempre aproveitar uma oportunidadezinha na Shopee, sempre aproveitar para comprar um novo caderninho, um novo tapetinho, um novo não sei o quê, tu vai ter uma tendência de gastar mais e tu vai ter uma tendência de sobrar menos dinheiro. Ponto. Isso tá muito bem estabelecido, tá? Só que tem um outro lado que também nós temos que cuidar, nem 8 nem 80. Porque por vezes as pessoas vão dizer assim, mas eu prefiro qualidade. E aí elas pagam pela qualidade sem poder pagar pela qualidade. Hoje em dia eu compro roupas melhores, né?
E aí, muitas vezes as pessoas me olham no meu momento atual e pensam assim, e já várias vezes eu recebi caixinha desse tipo no Instagram. Ah, Jéssica, mas tu prefere qualidade ou quantidade, né? Tipo, em roupa e tal. Se hoje eu posso priorizar a qualidade na aquisição de roupas. Mas isso é hoje. Porque antes não é que eu priorizasse quantidade, eu nunca priorizei quantidade. Mas eu não tinha disponibilidade de recursos para adquirir qualidade. Então eu seguia não tendo muito, mas o pouco que eu tinha pouca qualidade. Eu ia para São Paulo, ia para o Brás e eu fazia meu rancho de roupa lá. Então eu pagava R$40, R$20, às vezes numa blusa. Era assim que funcionava. E aí eu tinha aquela mesma roupa que durava um tempão, porque eu também não deixava estragar, assim, né? Cuidava, mais ou menos, porque eu nunca fui de, tipo, lavar na mão. Mas durava até as roupas. Mas óbvio que é com uma qualidade inferior. Isso é fato. Por que eu tô trazendo esse ponto? Porque também eu não quero que tu fique com essa coisa, então a Jéssica disse que eu tenho que priorizar a qualidade. E aí tu querer comprar uma roupa, sei lá o quê, que não cabe no teu orçamento. Então o que não pode acontecer? É um desvio da tua concepção sempre buscando quantidade. Isso tá evidente que vai te trazer problemas financeiros. Então, priorizar a qualidade vai te trazer mais consciência, vai te trazer mais pensamento deliberativo, vai te trazer uma estrutura de vida melhor. Ele mostra que as pessoas que buscam qualidade são pessoas mais bem resolvidas em relação ao dinheiro, que pensam melhor, que... Deixa eu pegar exatamente o termo que ele diz para trazer, né? Ele diz que são pessoas mais minimalistas, com melhores atitudes em relação à aquisição de luxos e maior expectativas em relação aos serviços. Então, elas são pessoas que não vão querer ter um monte de coisa, mas vão querer ter aquele pouco e que serve, né? Que é mais utilitarista, digamos assim. Então, isso é fato. Agora, nós temos que ter bom senso, né? O que significa ter esse bom senso? Tem coisas que talvez você gostaria de ter. Eu gostaria de ter um tênis não sei o quê, porque ele é de uma boa qualidade. Mas eu posso ter esse tênis agora? Não, eu não posso. Bom, então, assim, tu não vai ter... Não é porque tu não pode ter exatamente o tênis que tu gostaria, que então tu vai querer comprar 4 tênis barato, entendeu? Tu vai seguir tendo um. Só que uma qualidade inferior do que aquele que tu gostaria, porque no momento não faz sentido tu comprar um que vai afetar a tua reserva de emergência, que vai afetar a tua segurança financeira, que vai afetar essa outra estrutura. Então, isso é uma coisa muito importante. A busca por quantidade é o que precisa ser banido da tua vida. Não queira quantidade. Nunca. Mas, Jéssica, eu queria qualidade e não posso pagar. Então, dentro do teu momento, dentro do teu ciclo de vida atual, tu vai ter que comprar coisas um pouco mais baratas. Mas o fato de tu comprar uma coisa mais barata não justifica tu comprar mais quantidade. Jéssica, mas estraga mais rápido. Sem problemas. Estragou, compra outro. Mas Jéssica, por vezes esse estragou, compra outro, era mais vantagem eu comprar o mais caro. Perfeito! Tu vai ter disposição de esperar para comprar o mais caro? Sem se endividar, sem fazer um monte de parcela e te colocar em risco? Se sim, ótimo! Ótimo! Faz lá o teu pagamento para ti mesmo, vai montando o teu pacotinho, juntou o valor, vai lá e compra. Perfeito! O problema é que isso é meio ilusório, porque a maior parte das pessoas não vai fazer isso. Aí o que vai fazer? Vai comprar hoje o tênis que já queria, mas que não pode pagar. Aí amanhã ela vai usar da mesma justificativa. Mas é melhor eu comprar qualidade e ter por mais tempo, mesmo que eu gaste um pouquinho mais. Então hoje ela compra um tênis e parcela em 12 vezes. Amanhã, usando a mesma justificativa, ela compra um iPhone. E aí ela parcela também. Depois de amanhã... Depois, alguns dias seguintes, ela quer
uma calça. E aí ela vai lá e compra a calça, porque prefere qualidade do que quantidade. Então ela vai lá e compra a calça. E aí ela vai fazendo isso. E aí quando ela vê, de parcelinha em parcela, tem várias parcelas que somadas dá um monte de valor. E aí incorre no mesmo problema que é apresentado como a primeira hipótese. Tu tem muitas parcelas, nesse caso, com um valor pequeno que somadas te geram um grande problema, que no caso ele chama ali de rastreamento de despesas. Tu não consegue rastrear, porque é um pouquinho todo mês, e quando tu soma dá um monte. Então nós temos que ser muito sinceros com nós mesmos, sabe? Ah, mas eu busco qualidade porque qualidade é melhor e vai durar mais. Ótimo! Tu tem consciência para isso? E tu tem liberdade para esperar isso? Eu, por exemplo, tinha R$1.000 para ir para São Paulo comprar. Era o orçamento que eu tinha. E eu guardava esse dinheiro o ano inteiro. Para que eu pudesse fazer meu enxoval, digamos assim, né? Então eu guardava todos os meses um pouquinho para quando eu chegasse em São Paulo eu tivesse R$1.000, R$1.200 para comprar a roupa. Com R$1.200 eu poderia comprar uma calça que custa 400? Poderia. Só que daí eu teria que comprar calça e mais algumas outras peças. E eu comprava camisa, eu comprava calça, eu comprava até blazer, eu comprava lá. E isso durava, porque não ia quase todo... Teve uma época que eu fui, acho que foi uns 3 anos eu fui seguido, mas depois eu fiquei muito tempo sem ir. Então eu tentava fazer um enxoval de um guarda-roupa que fosse funcional, assim, sabe? Não tinha muitas peças, porque também o orçamento não permitia, mas que ele fosse funcional, assim, que eu pudesse trocar uma calça com uma camisa, e eu dei aula, né? E eu usava essas roupas na aula, dando aula. Então eu troco a calça por a camisa, coloco um outro casaco e tal, e aí, tipo assim, comprava aquelas peças e aquelas peças se combinando davam várias peças. Então, naquela época, era o que dava. E não é que eu priorizava muita quantidade. Eu me adequei ao meu contexto daquele momento. Então, é isso que tu tem que fazer, entende? Não queira se espelhar no outro. Ah, mas é que a Jéssica não sei o que. Ah, mas é que o João, é que a Maria. Dane-se o João, a Maria e a Jéssica. Quem paga as tuas contas é você. Então, você tem que entender, dentro do teu contexto, o que é melhor. E o que eu quero dizer aqui é que nunca buscar quantidade vai ser o caminho melhor. Mas, se não estiver ainda ao teu alcance a qualidade, procure manter uma estrutura de não muitas coisas, mas também não queira viver uma qualidade que você ainda não pode pagar. Acho que essa é a grande lição que fica aqui do nosso episódio número 192 do podcast. São coisas que a gente para e que a gente acha que não faz a menor diferença, né? E quando as pesquisas vão lá investigar, elas nos trazem grandes insights. E eu achei esse artigo muitíssimo interessante. Quem quiser, como sempre, a descrição tem o artigo. Se eu não me engano, esse é um artigo aberto, então é só tu clicar, pegar o título dele, né? Copia, cola lá no Google e que tu já vai conseguir ter as informações ali para que tu consiga ler o artigo caso seja do teu interesse. É um artigo muito bem estruturado. Agradeço a sua companhia por aqui. Fica de tarefa, abre a gaveta da bagunça e vê quanta quinca tem por lá. Para de juntar quinca. Para de juntar quinca. Chegou, vamos ser minimalistas, tá? Mas agora assim, brincadeiras à parte, nós precisamos de muito menos do que a gente acha pra viver, sabe? Muito menos do que a gente acha pra viver. Se tu pegar e olhar pro teu guarda-roupa, olhar pro que tu tem assim, tu vai perceber que tu usa muito menos do que tu tem. Nós precisamos muito menos do que nós achamos que precisamos. E mudar essa chavinha faz toda a diferença para que a gente faça sobrar dinheiro. Então que você mude esta chavinha, tá certo? Meu muito obrigada e até o próximo episódio.